iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. No ano passado, realizamos um programa com o tema Reencarnação sob a ótica Rosa Cruz. Falamos sobre como entendemos o processo, as leis do karma, do dharma e memórias de vidas passadas. Recebemos muitos comentários solicitando a continuidade do assunto. E por isso, o Frater Oswaldo Milman Júnior, responsável pelo setor de ensino e instrução da grande loja, está conosco novamente. Frater Oswaldo, muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Vivian. E é sempre uma grata honra e oportunidade, né? Trazer à baila assuntos que a Ordem coloca e conceitos que a Ordem esposa nos seus ensinamentos e que pensamos assim que são dignos da maior reflexão, né? Uma vez que, como já pusemos no programa anterior, 2/3 da humanidade acreditam na reencarnação. Acreditar é uma coisa, né? E ter convicção é outra. Nós sabemos que a gente diz, eu creio. Então, eu creio já é um bom caminho, você crer em algo. Porque todos nós precisamos de crer, acreditar. Mas crer só, se você não tiver a convicção interior, muitas vezes fica isso desvinculado num processo. Creio, mas aí fica sempre o mas, e a interrogação. Na verdade, a reencarnação é um tema muito amplo e que a Ordem coloca como uma teoria, na verdade, né? Porque nós, estudiosos Rosa Cruzes, pesquisamos. Muitas vezes até a pessoa é afiliada à Ordem e ela se debate com essa questão. E às vezes nem aceita a reencarnação. Opta por outra crença ou normalmente a ressurreição, né? Porque dentro do processo do conhecimento humano, tudo aquilo que fica, como se diz assim, recolhido no nosso subconsciente, na nossa mente, gera-se um tal de um preconceito, né? Então esses preconceitos ficam arraigados e aí depende muito realmente da criação do ser. Porque se você for para o Oriente, como a pessoa é criada, né, sob a ótica da reencarnação, esposando esse conceito, ela tem uma outra visão, ao passo que o Ocidente já tem mais dificuldade, né? Sim. E opta muitas vezes pela ressurreição. Sim. Há fatos interessantes quando estivemos no Egito com relação a essa questão, porque o muçulmano ele acredita na ressurreição dos corpos, tanto que ele não crema, ele enterra os mortos, como os judeus também enterram os mortos. É questão de convicção que eles têm, de crença. Convicção, como nós falamos, é algo mais, é fé, né? E mais nesse sentido, existe essa questão. Agora, a ressurreição, para nós, fica dentro de uma visão assim, que não tem fundamento ontológico, né? Embora, voltando àquilo que eu estava te dizendo, desta guia, ela acreditava na ressurreição, desacreditava da reencarnação. Todavia, ela balançou quando uma pesquisadora e uma estudiosa que nem era leiga, mas gostava do assunto antropologia. Então essa mulher foi morar lá no Egito e ela se identificou com uma determinada região onde a guia nos levou. Haviam lá, assim, estudos arqueológicos e aprofundamento nesse aspecto. Eu não lembro o local, o nome da cidade, da localização. Mas naquela localidade, ela se identificou tanto que ela saiu dos Estados Unidos, e já com meia idade, foi morar lá no Egito. E aí essa guia dizia que era muito interessante essa questão, porque ela se dizia uma encarnação egípcia. E o que comprovava mais do que esse gosto e essa afinidade que ela tinha pela terra e pela região? Era o fato dela auxiliar os antropólogos, os pesquisadores, os arqueólogos, na busca de remanescentes e fósseis, né? Então ela ajudou muito em descobertas, ela já é falecida, né, segundo essa guia, a Ana, e então isso fez ela balançar, porque como, puxa vida, ela foi contundente, né, a posição dela com relação àquelas descobertas e o auxílio e a contribuição que ela pôde dar graças às encarnações anteriores. Então, veja, esse é um fato, né, insofismável. De onde vinha aquele poder dela ter aquela evidência e encontrar colaborar tanto com aquela parte?
Isso, então agora vamos pensar realmente para a gente entender como é que a ordem continua vendo a questão da reencarnação. Há um preparo, a gente acredita que há um preparo da alma para o retorno? A visão da ordem é esta, que nós estamos, desde que iniciamos, figurativamente falando, o primeiro passo, a primeira infância em termos de reencarnação, que iniciamos esse processo, estamos ao longo de sucessivas encarnações evoluindo. E nesses interregnos, que para nós entendemos que tem uma duração, aqui no sentido temporal, porque na quarta dimensão não há tempo e espaço, mas objetivamente falando, nós temos os 144 anos, que é um ciclo que hoje está comprovado, e nós já falamos disso, que uma pessoa pode perfeitamente, cientificamente, comprovado isso, de viver 7 vezes o ciclo de 21 anos. Daria 147 anos. Nós colocamos 144, 4, 4, 8 e 1, 9. 9 é o número da perfeição, um número místico, não é? 9, diz que todo o teclado cósmico, ele se dá em oitavas, de 1 a 9, e em cada período desse, você avança um ciclo de periodicidade em termos de manifestações. Todas as manifestações no mundo estão colocadas assim como se fosse o teclado universal, uma planta do universo, onde ali se destacam, através das frequências vibratórias e das oitavas antecedentes e precedentes, toda essa gama de vibrações. Porque o que nos difere um dos outros é esse material que vibra em frequências vibratórias diferentes. Cada um de nós tem a sua frequência. Então, no teclado cósmico, desde a luz, o som, não é? O som, a luz, todo o eletromagnetismo, ele está todo composto gradativamente numa escala de valores, de valoração numérica e vibratória. Então, a nossa alma, ela vibra numa imensidade infinita. E a gente tem essa visão de que dentro dos ciclos dos 144 anos, se você, por exemplo, acontecer, e que normalmente acontece, a média de vida agora está se prolongando, uma época era mais curta, mas segundo a história e a antiguidade, as pessoas viviam muito mais, porque viviam mais harmonizadas, possivelmente. Outros, dependia muito de circunstâncias. Mas a gente vê aquela história dos profetas idosos, né? Centenários. No Japão hoje ainda é um país onde as pessoas se alimentam melhor, então eles têm uma longevidade maior. Então aproximadamente seria isso, mas isso aí é discutível, não é um dado absoluto, porque depende de outros fatores determinantes, voltar antes ou depois. Mas seria mais ou menos assim, a pessoa faleceu com 80 anos, então ela ficaria no plano cósmico por 64 anos. Neste período, que é um período onde a alma, liberta de um corpo, tem uma visão espiritual muito infinita, ela está numa outra dimensão, né? Ela tem esse entendimento, então, e fazendo a própria revisão de valores, do que fez, do que não fez, ela volta para resgatar, ou para fazer o cumprimento de uma outra missão, ou de algo que ela desejou fazer e não pôde numa vida anterior. Então, nós levamos, segundo a visão Rosa Cruz, essas aspirações, esses desejos, essas tarefas, essas missões, às vezes, para outras vidas, porque naquela não foi possível, por vários fatores. Por inadimplência nossa, descuido, negligência, passamos pela transição em tempos, às vezes, prematuros, de repente, por circunstâncias que nos levaram a atrair condições e que fizeram com que esse fato da transição ocorresse. De qualquer maneira, para nós, a vida é uma passagem. Nós somos seres espirituais que estamos aqui, vivendo, aprendendo, né, amando, enfim, participando de um processo evolutivo, e o aprendizado, segundo a visão, também ocorre do outro lado. Certo. E vamos falar então um pouquinho, né, do nosso mundo e a reencarnação. A gente tem a maneira como está a humanidade hoje, os próprios comportamentos, né, claro que variam de uma região para outra. A gente pode dizer que isso é um reflexo apenas das questões socioeducativas ou a reencarnação tem alguma relação com isso? A gente entende que sim, que diretamente tem a ver com isso, né?
porque a questão socioeducativa é tão importante e o mundo caminha. A gente vê que, a despeito das dificuldades, das guerras, dos problemas que sempre existem, hoje as guerras até são mais sublimadas, né? Porque antigamente era na base do facão, do fogo, do esquartejamento, e hoje acontece também, mas em menor escala, né? Então, até as guerras estão mais civilizadas, num certo sentido. Então, há uma evolução em todos os termos. E a questão socioeducativa, que em todos os lares, se todos pudessem dispor, é o ideal, e é o que a gente almeja. Mas a gente percebe, né, que muitas pessoas do mesmo ambiente, do mesmo lar, têm toda uma educação esmerada nesse aspecto cultural, entretanto, e são bem dotadas intelectualmente, mas deixam a desejar na questão da parte emocional, afetiva e espiritual, né? Então, sem humanismo e amor, sem essa parte espiritual, a inteligência até às vezes se perde e pode se tornar até perniciosa, que a gente vê os grandes exemplos aí, pessoas de uma cultura, de uma formação extraordinária, cometendo nessas situações absurdas, né? Esses descalabros públicos até, de má gestão em todos os sentidos, de apropriação indébita e de dificuldades que nós observamos. Então, o caráter da pessoa, ele está mais identificado num sentido de evolução com a espiritualidade. Se você tiver, antigamente, observava-se muito isso, dava-se muito valor ao tal do QI, né? Quociente de inteligência, até no século passado, 1920, então começou-se a fazer esses testes de QI. Isso era muito relevado, era muito importante. Depois começou a se perceber, às vezes a pessoa tinha um quociente de inteligência muito elevado e a vida dela era uma catástrofe, né? Não era bem sucedida, tinha problemas, às vezes vícios e outros problemas que mostravam que só a inteligência pura, o QI, não resolve, tinha que ter uma parte emocional. Então, Goleman, na década de 1990, ele começou a estudar, e tem esse livro hoje de inteligência emocional, né? Que a partir de 90 ele começou a destacar isso, a importância de você ter um quociente de inteligência, mas equilibradamente um quociente emocional. Então, a parte emocional de uma pessoa, às vezes ela é até superior à parte da própria inteligência. Porque a gente vê cada inteligente aí, né, tomando atitudes que dizem, mas que inteligência. Então, o desequilíbrio é muito grande às vezes. E o equilíbrio emocional é fundamental para que o quociente de inteligência seja bem aproveitado, bem conduzido. Então, ambos os aspectos do ser, das inteligências, são importantes. Mas no terceiro milênio surgiu ainda a questão do quociente espiritual. Então, esse quociente espiritual, que eu não sei se é Zohar, mas é um nome parecido, é a Dana. Ela é uma filósofa, na área da física também, ela entende, e é pesquisadora, e casada com um psiquiatra. Essa Dana, eu acho que é Zohar, mas eu não tenho certeza. Essa Dana, essa pesquisadora, ela passa então a estudar a questão da espiritualidade. E ela começa até a ser requisitada por empresas e organizações, porque viram que nesse aspecto do quociente espiritual está a chave para a valoração do ser humano, para o equilíbrio e para o sucesso dele em todos os aspectos das realizações. Então, as empresas precisam dessas pessoas que têm essa visão também espiritual para dar um equilíbrio nas suas consecuções, para adentrarem a um processo mais profundo de valoração da vida, do ser, e buscando, através até do lado intuitivo, né, da mente subconsciente, a capacitação para o indivíduo ter uma vida mais adequada, os funcionários, os colaboradores serem mais, como se diz, equilibrados dentro de um contexto global que inclui o espiritual. Porque muitas vezes a pessoa tem o controle emocional, mas para por ali, não, há algo a mais. Há uma potencialidade interior muito grande que a pessoa precisa desenvolver, aprender, e ela não é aquele ser puramente, como se diria assim, um estereótipo humano físico e que tem apenas um corpo e uma mente objetiva e cerebral. Ela tem esse lado
que ela precisa desenvolver. E é nisso que todas as organizações da Grande Fraternidade Branca, como é a Ordem Rosa Cruz, elas estão identificadas, já mostrando isso há milênios, né? Então não é para nós, para o Rosa Cruz, quando ele vê, até interessante, porque é uma corroboração de tudo aquilo que a Ordem já ensina há milênios, né? Porque tem uma visão já de ordem mais metafísica, espiritual, e é o grande objetivo, né? Porque todos os conhecimentos Rosa Cruz, que são focados desde a parte física, que a Ordem também considera muito, porque, na verdade, o corpo é o templo da alma. Então, uma alma, se ela vem para esse mundo, você tem que dar atenção ao corpo tanto quanto à alma, né? As grandes dificuldades, às vezes, são esses extremismos, né? Ah, agora eu sou um ser espiritual, só cuido da espiritualidade, ou só cuido da materialidade. Nesses extremos é que estão os perigos, né? Sim. Então, aí gera nessas antinomias, elas precisam ser bem controladas, bem dosadas. E aí é que a Ordem vê dessa forma, mesmo no outro plano, né, no plano espiritual, um prosseguimento dessa vida. Então, às vezes as pessoas, vou terminar com a minha vida. Não vai terminar nunca, é pura ilusão. A vida é de Deus, a vida do cosmos, é algo que nos foi concedido e que nós tivemos que aproveitar dentro de um equilíbrio perfeito, né? Cuidando do corpo e da alma, né? E também da parte psíquica, porque esse corpo psíquico, ele é um elo, como nós já falamos, de ligação entre a nossa alma e o nosso corpo físico. E, Oswaldo, nesse nosso processo evolutivo, então, para a reencarnação, falando um pouco da questão de gênero, então, no meu retorno, vou ser sempre mulher? Isso tem a ver com esse nosso processo evolutivo? E o que eu posso dizer para você? Que bom que fosse. Fosse assim, a Vivian, a Manu, né? Cada um, o Juan, o Marcos, eu, vou querer voltar nessas condições. Isso aí, segundo a Ordem, isso é irrelevante, tá? O mais fundamental, porque uma alma não tem sexo, é que, uma vez o corpo espiritual liberado cosmicamente, ele se entenda dentro do processo e retorne para aquele corpo compatível com as suas necessidades evolutivas. Pode ser num corpo de uma mulher, pode ser num corpo de um homem. Isso, o importante é o aperfeiçoamento dessa personalidade, a evolução dela. Até nós estávamos falando, segundo a Ordem, existem níveis de evolução. Nós temos 12 grandes níveis. Cada 12 grandes níveis desses está subdividido em mais 12 níveis, de 144 anos cada um. Portanto, uma pessoa acha a Ordem assim, quando ela começa a se interessar pelo misticismo, ela está num terceiro nível de evolução espiritual. Esse terceiro nível, se você multiplicar 12 vezes 144, seriam 36 encarnações de 144 anos. O que daria lá quase 6 mil anos de existência no plano da Terra. Então, esses níveis, isso é uma coisa metafísica e é explicado dentro da Ordem. Então, veja, voltar. Quantas vezes nós já passamos? Quem fomos nós, será? Cada um pode fazer uma inquirição, uma busca interior e chegar a conclusões, mas isso não é. O importante é a função que o ser vem cumprir aqui, seja no corpo de um homem ou de uma mulher. Agora, evidentemente, se existe um apelo naquela consciência no sentido de que ela vai exercer um trabalho onde o corpo masculino vai lhe facultar as condições, então ela vai optar por um corpo masculino. Há esse tipo de opção. Sim. Há uma certa atração para isso, em função da necessidade evolutiva do ser. E nós escolhemos família, país. É outra situação que, aí sim, nós escolhemos, nós temos essa vontade e pelo livre-arbítrio que Deus nos concedeu, nós podemos programar isso. Isso programado pelo nosso na mente subconsciente vai determinar, numa futura encarnação, o país, a profissão, o país, a profissão, as lembranças, as memórias, tudo que nós quisermos atrair e trazer para nós. Então, o país onde uma pessoa vive, às vezes, não é determinante, porque às vezes pode ver, às vezes a pessoa vive anos no país onde ela nasceu e de repente ela se traslada para um outro país, onde ela vai ter mais afinidade e gosto, quem sabe porque ali houve uma ruptura e necessidade dela complementar a encarnação em outro lugar, onde ela tem mais identificação. E às vezes ela se identifica plenamente com aquele país que ela optou
Então há essa possibilidade, segundo a visão mística Rosa Cruz. E a gente estava conversando agora há pouco, então, sobre os ciclos, né? Que você comentou que seriam 36 ciclos de 144 anos. Não, no caso, 36 ciclos, porque eu peguei 3 vezes 12, 36. Então, no terceiro nível, certo. Grande nível, Certo. tem 12 grandes níveis. Mas Quando você chegar no último nível, você estaria atingindo a maestria. E a gente reencarna, então, indefinidamente ou tem um momento em que... Não, aí, segundo a visão Rosa Cruz também, é como um ser que você passa por uma escola. Se foi primário, ginásio, segundo grau, terceiro grau, pós-graduação, doutorando, você não vai voltar lá para o primário. Sim. Né? É um conhecimento que se incorporou, está dentro de você, e você vai para frente. Cosmicamente, o caminho da evolução é permanente e eterno, até se fundir na grande alma cósmica. E aí, nós não sabemos as moradas de Deus, as infinitas possibilidades que existem, mas acreditamos que a alma não é estática, nada é estático, está tudo em mutação e transformação, então há uma transmutação. E para um grau superior, para uma elevação, chegando a um ponto de elevação tal que a formação daquela personalidade já está plena, a iluminação, a consciência cósmica, como nós falamos, não há mais necessidade de retornar a essa programação de escola da vida na Terra. E quando que, então, pegando bem daí, quando que a gente se torna perfeito? Na medida em que alcançar essa iluminação, essa consciência cósmica, como nós falamos no livro Consciência Cósmica, do Richard Buck. Veja só, Richard Buck era um psiquiatra, um estudioso, que no final do século passado, no início do século passado, ele falece e deixa essa obra. E H. Spencer Lewis, vendo, porque compartilhavam, eram amigos, psiquiatra, outro grande imperator, né? Pessoas estudiosas, o nosso imperador H. Spencer Lewis era um grande pesquisador das escolas biopsíquicas, da paranormalidade, desses estudos, ele se identificava muito. Então, com Richard Buck, que conviveu com muitas personalidades elevadas, como médicos, filósofos, eu acredito que até Einstein o conheceu, eles conviveram. Então, havia essa possibilidade o H. Spencer Lewis viu, aliás, neste livro dele, também a corroboração dos princípios Rosa Cruz. Embora ele não fosse afiliado de carteirinha da Ordem Rosa Cruz, todo o trabalho dele, tudo o que ele fazia, era dentro de uma linha, de uma visão evolucionista, e mostrando que a consciência cósmica, no momento em que esses iluminados a alcançam, eles se tornam, então, livres desse processo encarnatório. Então, no caso, Jesus, Buda, Maomé, grandes líderes e avatares, né? Porque avatar quer dizer a encarnação de Deus, né? Estava vendo de avatar, a encarnação de Deus. Profeta, aquele que tem evidência, poderes, né? O grande profeta, o grande Messias, Jesus, Messias, o enviado, todas essas terminologias, mestre cósmico, são pessoas que adquiriram, a personalidade alma, que adquiriram essa luz, esse conhecimento espiritual, a nível de espiritualidade, tão amplo que se fundiram com a própria consciência divina. Por isso faziam aquilo que para nós é milagre, e para eles era puramente uma reação natural de uma evolução decorrente do processo evolutivo da consciência cósmica, e já neles habitava. Então, quando a gente fala Jesus, o Cristo, né? Siddhartha Gautama, ou Buda, é o iluminado, é o Cristo, aquele que realmente tem o espírito de luz, o corpo glorioso, divino de Deus já dentro dele. Então, por isso se divinizaram, né? E nesse processo de vida não precisaram mais retornar. Essa é a concepção que nós temos dentro desse quadro. Uma visão talvez um pouco romântica da reencarnação, a gente fala muito em relação às almas gêmeas, né? E é possível, então, essas almas gêmeas, eles se encontram apenas em membros da própria família? Não? A gente tem um olhar a respeito disso, uma explicação para isso? É que a gente vê, né, na questão da consanguinidade, gêmeos, né? Univitelinos, gêmeos que não são univitelinos, mas, enfim, a gente leva para esse lado do físico. E nesse sentido, não, a alma não tem essa consanguinidade. Mas o que existe? Almas gêmeas, que a gente pode dizer, são almas identificadas pelos ideais, né, pela comunhão de pensamentos, muito ligadas. Então, são pessoas com as quais a gente gosta muito de participar.
e tem com elas uma relação simpática muito forte. Quando essa coisa de simpático está muito associado ao sistema nervoso ortosimpático, a sua divisão simpática e parasimpática, que nos proporcionam reações. Uma é estimulante, com a simpática, e a outra é moderadora, a parasimpática. Quando você está com alguém que você gosta, então você se solta, se libera, fica feliz, né? Aí está até o segredo dos bons casamentos. Almas que dizem, são almas gêmeas. É que, na verdade, entre essas pessoas existe uma ligação de simpatia muito grande pelos ideais. Pode ser fruto de vidas anteriores, onde estiveram no mesmo grupo familiar, no mesmo grupo de trabalho, de amizade, de coisas que elaboraram juntos. Veja duas almas identificadas, às vezes, num projeto, né? Você tem teu corpo de funcionário, colaboradores, né? Quando você está com eles bem unida, existe uma simpatia enorme, parece que não existe, nossa, já passou o dia, o tempo, a hora, né? Por aquele ideal que você está construindo no museu, na biblioteca, no espaço cultural, pelo teu idealismo, com os teus alunos, sempre se identifica com alguns. Então, essas almas gêmeas, a identificação é nesse processo. Pode ser dentro do lar, dentro da família, pode ser dentro de um círculo de amizades, de um círculo empresarial, comercial, trabalho. Então a gente encontra às vezes outras pessoas lá fora, nossa, essa pessoa parece que eu conheço há muitos anos, né? E às vezes se fundamenta uma amizade tão forte, né, que aquilo aprimora as consecuções posteriores e até afinidades grandes. Eu penso que quando o verdadeiro casamento é esse da alma gêmea, né? Em todos os sentidos, no ideal, no trabalho, na vida conjugal, qualquer seria por aí. Sim. E nós conseguimos nos lembrar das nossas vidas passadas? E se sim, qual delas? Então, todo mundo quer lembrar de suas vidas passadas, mas você lembra quando você tinha 3 aninhos de idade? Não. 2, 4? Às vezes a gente lembra, né, certas coisas que fixou-se muito no subconsciente. Sim. Então a pessoa tem essa condição de detectar um período e dizer, pô, foi ali, olha, eu lembro que quando eu tinha 5 aninhos aconteceu isso e tal. Muito bem, marcou. Mas outras coisas não, porque o dia a dia nos leva, através de um turvelinho de trabalhos, de muita coisa, a nos dispersarmos nesse aspecto. Então imagine voltarmos lá atrás, né? É algo muito profundo. Está lá, mas está lá, no chamado armazém da memória, do corpo espiritual, da alma do ser. Então nada se apaga, tudo está lá permanentemente. E há a possibilidade de você, eu estava ouvindo de novo, até para me realimentar nesse processo, o Brian Weiss, Os Espelhos do Tempo. Nos Espelhos do Tempo, ele começa a fazer uma introdução, uma imersão, através principalmente da técnica de respiração yogi, e vai levando a pessoa a um aprofundamento, né? E depois vai contando, 10, 9, e faz a pessoa mergulhar no seu subconsciente. Nessa profundidade, nesse momento, começa a sugerir que há um grande espelho do tempo e que a pessoa está se olhando naquele espelho. Aquele espelho poderá se desdobrar em muitos mais. Aí ele começa a induzir a pessoa a ir a épocas, a anos, começa por 1850, o que aconteceu com você? Você já está mergulhado naquela profundidade. 1500, tá? Chega até 25 anos depois de Cristo, que foram datas mais ou menos que ele considerou muito importantes nos fundamentos da evolução humana, datas marcantes. Então ele foi colocando assim, fazendo esse desdobramento, onde a pessoa, através dos espelhos do tempo, ela começa a se ver, se enxergar, ele começa a induzir, inclusive, a pensar em trajes, em situações, como era o país, aonde que ela se encontrava, e vai nesse processo até chegar a 500 anos antes de Cristo, a época em que Pitágoras viveu. Pitágoras viveu 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, aí essa indução é feita e muita coisa pode surgir. Então, cada um tem, a ordem tem os seus experimentos para fazer essa regressão também. Com toda segurança, você mesmo vai fazer. E é possível, então, a pessoa passar por situações onde ela vai trazer à tona algumas coisas, como tem aquele livro, parece um filme, né? Minhas Vidas, onde a protagonista no filme, e é baseado na realidade, em fatos reais, ela acorda, ela sonha, tem um sonho. Uma cidade, ela vê tudo com tanta clareza, um sonho lúcido.
Sonho lúcido é aquele sonho que você tem a total clareza da participação, sabe? Não é um sonho obnubilado, confuso, não, uma clareza total de um local, de uma região, de uma família. Ela começa a ter aqueles sonhos sucessivos e com muita clareza, e aí ela começa a investigar. Mas o fato é que foi verídico e ela consegue identificar, vai nesses locais e começa a fazer um resgate através do cartório, das igrejas, de ancestrais, etc. E lá ela vai localizar a família dela. Que ela era mãe e quando ela falece deixou aquelas crianças. Agora ela volta, aquelas pessoas podiam ser pais e talvez até avós delas. Mas ainda um tinha falecido, os outros estavam vivos. E ela reencontra e consegue aglutinar e contar, através dos sonhos que ela tinha, aquele resgate tão forte que foi. Então esses são fatos de vida real. Teve outro menino, o caso Leininger, o estranho caso Leininger. Existe um livro hoje, não sei a editora, mas no Brasil, que publica esse livro. Né, onde esse menino de 4 anos de idade, ele começa a sonhar com porta-aviões e tal, e vai, resgata, e todo um contexto histórico no qual ele se enquadra, e dentro desse contexto histórico, muitos faleceram e outros não, e ele reencontra, e conta para aquelas pessoas. Então, é fato, como você diz assim, insofismável, né, é indiscutível, que aquilo realmente é uma reencarnação, né, daquele menino que viveu todas aquelas particularidades tão especiais que ele lembra e traz na memória. Então, há possibilidade, sim, de você, através de um processo, dependendo da sensibilidade de cada um, adentrar o teu subconsciente e puxar de lá as memórias de vidas passadas, como desta também. Sim. Aliás, a ordem ela tem, né, no 2º grau do templo, ensinamentos para você, chamado assim, purifique o teu subconsciente. É uma purificação do subconsciente. Eu estou lendo agora um pouco de Eva Pierrakos, que ela fala sobre o pathwork, o caminho da autotransformação. E ela mostra, então, que através das reencarnações, você afloram muitas situações e que você precisa aprender a trabalhar e desbloquear essas coisas, porque muitas são boas e às vezes são traumáticas. Por isso existe muito cuidado nisso. Sim. Né? E a ordem diz, olha, hipnose só com especialistas. Não é interessante. Agora, a autoindução e o autoconhecimento é importante. Que você traga isso com tranquilidade. E existem alguns bloqueios nesse aspecto, porque evidentemente, se tudo fosse devassado, você imagina a pessoa ficar lembrando de tudo que ela fez nesta vida ou na vida anterior. Às vezes ela ficaria tão perturbada, né? Por isso isso é feito não de uma maneira assim, totalmente aberta, mas dentro de uma sistematização do pensamento, onde gradativamente pode aflorar, e aí você trabalha aquele conteúdo do subconsciente. Isso é importante até nesse trabalho de inteligência emocional, e nesse trabalho até que outro dia veio um palestrante aqui conversar, né, falar, expor sobre essa questão emocional, no sentido de você purificar o teu subconsciente, trazer à tona algumas coisas sem se preocupar com aquilo. Eva Pierrakos tem um outro livro também, que ela fala que o mal não existe. E, na verdade, bem e mal são relatividades da consciência humana, porque o que é bom para um pode não ser para o outro. Então, você está sempre lidando com aquilo que no martinismo se fala muito, que são as antinomias, a dualidade. Isso já vem lá de Zoroastro, Ahura Mazda e Ahriman, o bem e o mal. Né? Então, essas são concepções humanas, mas elas caracterizam a forma de você poder trabalhar e transmutar as coisas. Então, se você tem um pensamento de ira ou chateado com alguma coisa, transmute. Pense com amor, com carinho, pense de outra forma. Transmute, entenda aquilo, deixa passar, desanuviou, desbloqueou, pronto, teu subconsciente já fez a catarse. Obrigada, Oswaldo. Obrigada novamente pela sua participação. Já terminou? Já terminou. Por ajudar, né, a aprofundar um pouquinho mais, conhecer. É que é um assunto tão complicado, complexo, né, que a gente realmente, se deixar, nós vamos conversando realmente sobre o tema. Mas muito obrigada por aceitar o convite novamente. Eu que agradeço, né, sempre em nome da Ordem, e que isso sirva de boas reflexões para todos. Muito obrigado. E lembrando então do nosso e-mail presençaharmonia@morte.org.br. Aguardamos a sua mensagem, né? Como nós já comentamos, nós construímos muito desse programa com seus comentários. Obrigada pela presença e paz profunda.